Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma biblioteca simplesmente fantástica que conseguiu sobreviver quando tudo indicava que não conseguiria. É uma coleção que guarda um período-chave da história judaico-alemã ali entre 1871 e 1933 e nos dá um vislumbre de um mundo que estava prestes a desaparecer. Bom, para a gente entender de verdade o tamanho da importância dessa coleção, primeiro a gente precisa conhecer a sua incrível história de sobrevivência. Porque aqui não estamos falando apenas de livros, sabe? Eles são testemunhas que escaparam por um triz das chamas da destruição, e cada um deles carrega o peso de um mundo que se perdeu. Pensa um pouco nesse número, 40 mil volumes. E olha, isso não era uma biblioteca nacional ou uma instituição pública. Era a coleção pessoal de um único homem. Um universo inteiro de pensamento e cultura guardado dentro das paredes da casa dele. Essa biblioteca era muito mais que um monte de papel e tinta. Era, na verdade, um registro vibrante da cultura, dos debates, da identidade dos judeus alemães. Tudo isso capturado um pouquinho antes de ser sistematicamente apagado da história. E o mais impressionante de tudo é o timing. A coleção foi vendida e ficou segura em 1932, só um ano antes da devastação cultural nazista começar de verdade. É um ato de preservação que aconteceu tão na hora certa que parece até profético. Então, quem era o homem por trás dessa verdadeira arca cultural? David Simonsen não era só um colecionador de livros. Ele era uma figura que personificava, de um jeito único, a rica complexidade da sua época. Rabino, acadêmico, ativista humanitário, Simonsen era um homem de muitos mundos. Ele estava profundamente envolvido tanto com a tradição religiosa quanto com os desafios da vida moderna. E claro, a biblioteca dele era o reflexo de tudo isso. E essa citação dele diz muito sobre como ele pensava. Para o Simonsen, os livros não eram objetos para ficar na estante só para admirar de longe. Eles eram, ferramentas vivas, parceiros de conversa. Ele precisava interagir com eles, debater com as ideias que estavam ali nas páginas. A coleção do Simonsen documenta uma das discussões mais intensas daquele tempo. A busca dos judeus alemães por uma identidade, num mundo que mudava muito rápido. Depois da emancipação legal em 1871, a comunidade judaico-alemã se viu diante de uma questão fundamental. Afinal, quem somos nós? Somos alemães que seguimos o judaísmo ou somos um povo distinto vivendo dentro de outra nação? Basicamente, surgiram duas grandes correntes de pensamento. De um lado, tinha quem se via primeiro como alemão e viu o judaísmo como uma fé, uma coisa privada. Do outro, tinha quem acreditava que os judeus eram um povo, com uma identidade nacional própria, uma ideia que mais tarde seria a base do sionismo. E esse debate todo não ficou só na teoria, não. Ele explodiu em livros, em panfletos, em jornais, exatamente o tipo de material que o David Simonsen colecionava com tanto cuidado. Então vamos ver como a coleção dele torna esses debates algo concreto, palpável. Cada livro, cada panfleto é como um artefato, um pedaço de uma conversa cultural importantíssima que foi congelada no tempo. Vamos pegar, por exemplo, o trabalho de um filósofo super influente, o Hermann Cohen. Em livros como este, ele defendia uma síntese, argumentando que os ideais do judaísmo e do iluminismo alemão não só eram compatíveis, como se fortaleciam. Para ele, ser um bom judeu era ser um bom patriota alemão. Mas claro, existiam outras vozes. Publicações como esta aqui mostravam um interesse e uma solidariedade cada vez maior com os judeus do leste europeu, os Ostjuden. A cultura deles, bem diferente, não assimilada, desafiava a ideia de que o único caminho era se encaixar na sociedade alemã. Isso apontava para uma identidade judaica muito mais ampla, que ultrapassava fronteiras. E o debate não ficava só na política ou na questão nacional. A coleção também revela as conversas sobre os papéis de gênero. Livros como este exploravam as novas e complexas identidades das mulheres judias, que estavam ali na linha de frente, tentando equilibrar as expectativas da tradição com as pressões da sociedade moderna. Ou seja, a cultura impressa da época não era algo passivo, de jeito nenhum. Era um motor que movia a comunidade. Ela espalhava ideias, promovia debates acalorados, construía um sentimento de comunidade por todo o país e, o mais importante, preservou essa conversa vibrante para a gente poder conhecer hoje. E isso nos traz de volta à biblioteca. A paixão do Simonsen, que era um projeto super pessoal, acabou se tornando, sem querer, um dos atos de preservação cultural mais importantes do século XX. Em 1932, a coleção ganhou um nome oficial, Biblioteca Simonseniana. Ela deixou de ser particular para se tornar um tesouro público, um monumento permanente à cultura e ao conhecimento que representava.
E o fato de estar em Copenhague, na Dinamarca, foi o que salvou tudo. A coleção escapou do destino de incontáveis outras bibliotecas e arquivos judaicos pela Europa que foram saqueados e queimados. Depois da guerra, o legado da biblioteca ficou ainda mais vital. Ela não era só um memorial, se tornou uma ferramenta fundamental. Ajudou a reconstruir grandes coleções judaicas em cidades como Berlim, Frankfurt e Amsterdã, que tinham sido completamente destruídas. No fim das contas, o projeto pessoal de um homem virou um arquivo para toda a humanidade. O que começou como uma curiosidade intelectual se transformou num ato de preservação cultural com um significado imenso, guardando a memória de uma civilização inteira. A história da Biblioteca Simonseniana é uma história de sobrevivência por um fio. E ela nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Se uma biblioteca guarda a memória de uma cultura, o que acontece de verdade quando ela queima? O que se perde para sempre?